Fala, minha galera do YouTube, tranquilo? Vamos começar agora uma aula sobre orientações, coordenadas geográficas, zonas térmicas, fusos horários brasileiros. Nós vamos aprender vários assuntos numa aula apenas. Ah, professor, mas por que você está ensinando isso tudo numa aula só? Porque eu declaro inaugurado o curso para sargento das armas. A galera da ESA, vocês vão ter aulas gratuitas de geografia aqui no YouTube, aqui com o professor Vinícius Bretas. Não gostou? Tô nem aí! É isso mesmo que você entendeu. Eu vou dar aulas gratuito, o curso inteiro da ESA aqui no YouTube. Se você acha que vai ficar meio perdido, professor, mas tu vai tacar as aulas, como é que eu vou saber a ordem certinha para eu poder papirar certinho? Relaxa, fica de boa, porque vai ter uma playlist, a playlist da ESA. Entra lá bonitinho, vai ter todas as aulas sequenciadas. Essa daqui vai ser a primeira. Eu vou continuar, vai ser sobre formações territoriais, a próxima aula. Depois a gente vai tentar entender sobre relevo, depois clima, e aí a gente vai entender o curso inteiro da ESA gratuito pra tu na tua casa, isso mesmo. Mas eu te peço que dê o like no vídeo se você não deu, se inscreva no canal se tu não é inscrito e ative o sininho se você não ativou, para receber todas as notificações, todas as aulas que eu vou estar disponibilizando pra tu, candango, pra você conseguir teu êxito, tua fada e sair tirando onda por esse mundo igual vida louca, e é isso daí. Voltamos aqui, voltamos, se liga. Aproveita esse espaço em que o quadro ficou disponível para você pausar e copiar tudo bonitinho, tudo certinho que eu estou colocando, que eu coloquei aqui no quadro, para que você possa papirar quando tiver sem internet, quando não estiver assistindo minha aula, e que você possa revisar. Só lembrando que a gente está na correria dos 1000 inscritos, hein? Para poder fazer lives resolvendo exercícios, tanto da ESA quanto da PEMED. Então, se você não inscreveu, ninguém, se você não é inscrito, trata de se inscrever e chamar a gente para se inscrever nesse canal, para a gente conseguir logo essa bodega. Se liga, vamos começar. Estou dando partida ao curso da ESA, começando por orientações cartográficas. Vamos tentar entender essa bodeguinha aqui, é chamada Rosa dos Ventos. Aqui em cima, alguns críticos vão olhar e vão falar, mas cima não existe, cima no planeta e tal. Licença poética. Aqui em cima nós temos o chamado norte. Na prova, pode ser que apareça o termo setentrional. Ah, professor, mas norte e setentrional são a mesma coisa? Norte e setentrional são a mesma coisa. Mas você, por exemplo, pode ouvir que as florestas do Brasil setentrional são florestas do tipo equatoriais. Opa, do Brasil setentrional, mesmíssima coisa que norte do Brasil. Grava isso na tua cabeça, norte do Brasil, Brasil setentrional. E aí, no sul, a mesma lógica, mas só que aqui nós temos o chamado meridional. O que é o meridional? É justamente o sul, um outro nome para sul. Então a gente pode dizer, a floresta mais devastada do Brasil se localiza no Brasil meridional, se localiza no sul do Brasil, a chamada floresta de Araucária. Relaxa, vamos chegar lá, se tu não sabe qual é a mata de Araucária, floresta de Araucária. Então, meridional, mesma coisa que sul, e setentrional, mesma coisa que norte. Leste também recebe um outro nome chamado de oriental. Então, o Brasil oriental faz fronteira com o Oceano Atlântico. Se liga que é aqui que nós temos o chamado nascer do sol. E oeste nós temos o ocidental. O ocidental é justamente o contrário de oriental. E se liguem, tá? Leste é onde eu tenho o Oceano Atlântico, oeste é onde está o nosso interior brasileiro. Se liga que eu falei desses daqui, são chamados pontos cardeais. Agora existem os chamados pontos colaterais, onde a gente, por exemplo, vou aqui... Não, deixa
Gente, vou ficar aqui mesmo. Aqui nós temos, por exemplo, entre leste e norte, só juntar nordeste. E aí eu vou botar o NE aqui, bonitinho. Entre leste e sul, só juntar sudeste. Entende? Vou botar aqui o S e vou botar o E aqui bonitinho. Professor, mas entre o norte e oeste, o chamado noroeste. Vou botar aqui, ó, o NO. E aqui nós temos o sul e o oeste, nós temos o chamado sudoeste. Então a junção entre eles, deixa eu botar aqui, SO. Então, esses são os chamados pontos colaterais e aqui, bonitinho, colorido, os chamados pontos cardeais. Tranquilo? Se liga nesses termos aqui, setentrional e meridional. Se liga no coração. Vamos lá. Coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas a gente pode categorizar por linhas imaginárias divididas em graus, minutos e segundos e também ele serve para localização terrestre. Então, o ponto onde eu posso me localizar dentro da superfície terrestre, eu uso as chamadas coordenadas geográficas. Ponto. Professor, o que é interessante aqui? A coordenada geográfica, ela é dividida entre latitude e longitude. Isso mais ou menos vocês já devam ter uma noção de outras aulas que vocês assistiram. Mas alguns pontos são importantes sobre isso daqui. Primeiro, latitude. Nós temos a latitude, o ponto referencial, a chamada linha do Equador, no qual divide a superfície terrestre entre norte e sul. Se liga que essa divisão, ela é feita pelo marco zero, que é a linha do Equador, e ela divide entre 90 graus norte, ou seja, aqui eu tenho 1 grau, 2 graus, 3 graus norte, sempre referenciando esse N. Pode ser que em alguns concursos apareça mais 90 graus. Quando aparecer mais 90 graus, subtende-se que eu estou falando do norte. Aí não existe mais 90 graus norte, não. Ou é mais 90 graus ou 90 graus norte. Então 23 graus norte, 23 graus sul. 24 graus norte, 24 graus sul. Então sempre tem que estar definido qual é o hemisfério. E a latitude divide em dois hemisférios, norte e sul, e o que divide é a chamada linha do Equador, que corta o território nacional. Se liga que o Brasil ele não se compreende totalmente no hemisfério sul. O Brasil ele não é totalmente do hemisfério sul. Nós temos também parte no hemisfério norte, entende? Bem compreendido aqui. Porém, alguns pontos importantes. Quanto à cidade ou clima, eu quero que vocês entendam e já localizem isso dentro da superfície terrestre brasileira. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior temperatura média. Então a gente já pode definir dessa forma. A temperatura ela vai variar com a latitude. E quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente vai ser o local. E principalmente, menor amplitude térmica anual, principalmente. É isso mesmo. Menor amplitude térmica anual. Então, cidades que se localizam mais próximo da linha do Equador tende a ser mais quente e tende a ter uma menor amplitude térmica anual. Como assim, professor? Quer dizer que o inverno é calor e o verão é calor pra cacete também. Então, não existe friozinho. Então, tipo Manaus, Belém do Pará, sempre é um calor desgraçado. Não existe amplitude térmica. À medida que a gente se afasta da linha do Equador, claro, no caso do Brasil, mais ao sul, nós vamos ter um aumento da amplitude térmica e uma diminuição da temperatura média. Então, se eu pegar as cidades mais ao sul, mais distantes da linha do Equador, nós vamos ter justamente maior amplitude térmica e menor temperatura média. Suave? Ou seja, lá vai sentir mais a diferença entre inverno e verão. Assim como também a longitude, ela é dividida por um marco que é o chamado meridiano de Greenwich e ele divide entre 180 graus leste, 1, 2, 3, 4, 5, até 180 graus leste e 180 graus oeste, onde nós temos essa divisão entre esses dois hemisférios. Se liga que aqui eu não tenho variação de clima ou de temperatura, mas aqui a variação vai ser justamente de horas. O assunto sobre
fusos horários, entende? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, longitude, nós temos essa variação. Se liga que no Brasil ele é totalmente no hemisfério oeste, suave? E a gente vai ter horas atrasadas em relação a esse marco inicial aqui, que é Greenwich, que se localiza na Inglaterra. Tranquilo? Então, se liga que nós estamos totalmente a oeste de Greenwich. Porém, na latitude, nós temos parte sul e parte norte. Tranquilo? Suave, são esses os pontos centrais da prova da ESA. Ah, professor, mas a gente precisa saber, eu deveria passar um negócio aqui, no qual provavelmente a galera vai ficar falando, pô, mas tu não passou isso? Calma, pequeno gafanhoto. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre movimentos da Terra. Não vou falar isso agora. Não falarei sobre movimentos da Terra em relação ao Sol agora, tá? A gente vai falar um pouco mais à frente. Mas eu já quero adiantar para vocês o assunto de zonas térmicas. Se liga aqui, quando a gente analisa zonas térmicas, a gente normalmente fala de zona tropical, zona temperada e zona polar. Aqui representado pelo azulão, pelo verdão e pelo vermelhão. Porém, entretanto, todavia, existem sub-regiões, que é importante a gente saber, que são regiões, sub-regiões, estão dentro de regiões maiores. Quando a gente pensa nas regiões maiores, tropical, temperada e polar. Mas quais são as sub-regiões que eu quero que você na sua casa saiba? Nós vamos ter a sub-região equatorial, que é uma pequena região próximo da linha do Equador, que aliás é muito influenciado pela chamada zona de convergência intertropical. Isso eu vou falar mais à frente, a gente vai saber isso bonitinho mais à frente. Essa zona equatorial aqui por esse laranja, ela é uma sub-região dentro da região tropical. Normalmente a gente vai ver o clima equatorial úmido, o clima da Amazônia, e a gente tende a fazer uma pequena sub-região só para reforçar quando a gente pensa sobre temperaturas. Então, por exemplo, se a gente pensar na Amazônia, a gente vai pensar o seguinte, espera aí, qual é a maior floresta tropical do mundo? Floresta amazônica. Qual é a maior floresta equatorial do mundo? Também floresta amazônica. É assim, eu quero que vocês entendam que está tudo dentro do tropical, mas só que equatorial é uma forma da gente identificar melhor as cidades que se localizam muito próximo da linha do Equador, com forte influência da zona de convergência intertropical. E a outra que eu vou chamar a atenção para vocês, existem outras sub-regiões aqui, tá? Como subpolar, por exemplo. Não nos interessa, mas vai nos interessar a subtropical. O que é a subtropical? Cara, meu cabelo tá organizadinho, porque eu sempre tenho um tufo aqui, um bagulho todo cagado, e eu tento ficar de frente aqui pra parada, tá ligado? E aí, normalmente, quando vira, deve aparecer esse tufo aqui. Mano, vamos desconsiderar. Não tá dando pra cortar o cabelo nesse isolamento. Se você tá assistindo esse vídeo, sei lá, 2023, eu quero te lembrar que a gente estava nesse isolamento nesse momento que eu tô fazendo o vídeo. E não tá dando pra cortar o cabelo na paz não, entende? Então eu espero que também que eu não seja criticado nessa bodega não. Porque, pô, eu tô tentando manter o isolamento na moral e deixar o meu cabelo o mais organizado possível. Porra! E aí, quando eu penso aqui sobre subtropical, eu penso numa pequena região, uma sub-região onde está dentro da região temperada. Ela está abaixo da região tropical. A gente vai falar sobre o clima subtropical úmido e é bom que vocês entendam sobre essas sub-regiões. Então, quando eu chamar a atenção de vocês, eu quero que foquem nessas três aqui. Região equatorial, região tropical e região subtropical para analisar o Brasil. O foco aqui é aulas para o Brasil, ESA Full Time. Fusos horários brasileiros. Ah, professor, mas eu gostaria de saber calcular os fusos horários brasileiros. Se você não sabe calcular, aperta o card que eu vou colocar aqui, ó, por aqui, que eu vou te redirecionar a um vídeo onde eu falo como calcular fusos horários. Então eu não vou perder tempo falando sobre isso daqui. Eu vou direto ao ponto sobre fusos horários brasileiros. Fusos horários brasileiros. Nós temos 4. Se liga que na bibliografia, a bibliografia compreende ali entre 2012 e 2013, se eu não me engano tem um livro de 2008, se eu não me engano, não, o Eustáquio, não, o Eustáquio, se eu não me engano, é de 2000 e o Demétrio é de 2013. Tá por aí, é 2013, 2012.
Se liga que nesse período a gente vai ter apenas 3 fusos horários. Então se liga, a gente tinha 4 fusos horários. Inclusive o Pará, quando a gente tinha divisão em 4 fusos horários, o Pará ele era dividido pela metade no fuso horário. E a gente tinha 4 divisões de fuso horário, até 2008. Aí de 2008 a 2013 a gente passou a ter 3 fusos horários apenas. E depois de 2013 a gente voltou a ter 4 fusos horários. Então a gente tem essa diferença bonitinha aí. Se liga que agora eu tô passando a partir de 2013. Quando eu falei sobre 2013, 2012 tal, é que parte da bibliografia ainda está na época sobre ter 3 fusos horários, entendemos? Então se liga que aqui eu já estou passando com os fusos horários atuais. Quando eu penso nos fusos horários atuais, a gente tem, primeiramente, todos os fusos horários estão atrasados em relação a Greenwich. E principalmente a gente tem diversos fusos horários, porque o que causa a variação de horas não é a latitude, é a longitude. Então, devido à variação longitudinal, a gente tem diversos fusos horários. Primeiros fusos horários nós temos das ilhas oceânicas, que normalmente nas questões dão de exemplo Angra dos Reis, não, Fernando de Noronha. Então, Fernando de Noronha está dentro das ilhas oceânicas, que está a -2, ou seja, em relação a Greenwich. Então, se Greenwich e Londres, sei lá, são 10 horas da manhã, diminui 2 horas, aqui vão ser 8 horas da manhã. Suave? Depois o fuso horário que vai ser compreendido como -3, que é o da maioria do país e é o horário oficial do país, que é o que pega, por exemplo, Brasília. Eu quero que vocês entendam que esse -3 dá para decorar facinho. Primeiro, -2, ilhas oceânicas, pegando como exemplo Fernando de Noronha. -3, pega as 3 grandes regiões, não em tamanho, mas tipo, 3 maiores regiões que a gente mais conhece, mais densamento urbano, Nordeste, Sudeste e Sul. Todo o litoral, pegou esses daí. Aí você junta com outros 4 estados, Pará, Goiás, Tocantins e Amapá. Ah, professor, mas pô, como eu vou saber isso? Primeiro, Goiás é obrigação, porque você tem que saber que isso daqui é horário de Brasília. Se é horário de Brasília, isso a gente vai ver na próxima aula sobre formação territorial brasileira. Se é horário de Brasília, então provavelmente Goiás também está dentro. Então Goiás está dentro. Tocantins, Pará e Amapá, entende? Então tudo está no -3. -4, Norte e Centro-Oeste. Esse Norte com pequenas variações, por exemplo, como o caso do Pará, que não está no -4, está no -3, e como o caso do Acre também, que está no -5. Então dá para entender, Nordeste, Sudeste e Sul, mais esses 4. Norte e Centro-Oeste no -4. E -5, Acre e parte do Amazonas. Então, o único estado que nós temos que tem a divisão dentro dele em um fuso horário é apenas o Amazonas. Entendemos? Bonitinho? E aí, -4 Norte e Centro-Oeste. E aí o Norte, tirando Acre, tirando Pará, por exemplo. E no -3 o horário oficial, 3 grandes regiões, mais esses 4 estados, mais o Distrito Federal, entende? E assim dá para gravar. Tira um print screen, foga aí na tua cabeça, vai olhando bonitinho, que provavelmente vocês olhando todo dia vão conseguir gravar esses fusos horários brasileiros. Tranquilo? Gostaram da aula de hoje? De boa? Suavão? E aí, tá tranquilo? Se liga que vai ter mais aulas da ESA. Próxima aula, se eu não me engano, é de formação territorial brasileira e depois é sobre regionalizações. Aí depois a gente vai ver relevo, depois a gente vai ver clima, depois a gente vai ver vegetação, domínios morfoclimáticos, hidrografia, tudo de graça na sua casa. Geografia da ESA, deixa comigo, professor Vinícius Bretas, e eu vou te aprovar. Vou te botar no gabarito lá. Se nisso, se é 6 questões, tu vai botar 6 mais ou menos, né? Porque toda prova tá anulando uma questão de geografia. Mas se for 6 questões, 7 é bonitinho, tu vai gabaritar em 6. Mas também tem que fazer exercício. Para fazer exercício, a gente vai fazer em lives, tá? Ah, professor, mas quando tu começar a fazer a live, tu vai fazer só os exercícios da aula que tu passou? Não. Eu vou fazendo uma penca de exercícios de diversos assuntos. Então você que já tá papirando há mó tempão, que essa aula pareceu boba para você, pode ser assim dizer, se liga que os exercícios eles vão te ajudar. Eu tenho uma penca de exercícios, mais de 1000 exercícios da ESA, então se liga, converta a gente pro canal pra gente alcançar 1000 inscritos, pra que a gente possa fazer live resolvendo exercícios. Tranquilo, galera? Abraços, fiquem com Deus e até mais.